Pela primeira vez, um ex-presidente dos Estados Unidos se tornou réu na justiça. Ontem, Donald Trump ouviu as acusações em uma corte de Nova York, relacionadas à tentativa de comprar o silêncio de uma atriz pornô antes das eleições de 2016. Ao ouvir as 34 acusações de falsificação de documentos comerciais, Trump disse ser inocente. Antes, afirmou que o processo era uma tentativa de tirá-lo da eleição presidencial do ano que vem. Ele está na frente nas pesquisas no Partido Republicano, mas vê rivais como o governador da Flórida, Ron DeSantis, cada vez mais perto no retrovisor. Mas Trump tem outros problemas em aberto com a justiça. Investigadores ainda querem saber por que ele guardou documentos secretos do governo americano em casa. E os negócios das suas empresas também estão na mira das autoridades. Na justiça americana, a organização Trump foi considerada culpada de um esquema de fraude fiscal. Funcionários das empresas do ex-presidente americano são acusados de receber benefícios luxuosos e, em contrapartida, não pagavam os impostos devidos em relação a esses benefícios. O processo contra Donald Trump em Nova York é o tema do Ao Ponto de hoje. Nesse episódio, a gente conversa com o Carlos Gustavo Poggio, professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, nos Estados Unidos. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini e o episódio de 5 de abril de 2023 começa agora. Vem com a gente. Carlos Gustavo Poggio, antes de mais nada, bem-vindo ao Ponto. O Trump já era um dos presidentes mais vocais da história americana e agora ele estabelece mais uma primeira vez, digamos, o primeiro ex-presidente a se tornar réu num processo criminal, chegando a receber uma ordem de prisão no tribunal e escutar a leitura de 34 acusações de falsificação de registros financeiros e até de uma conspiração. Como que a gente pode observar, assim, no primeiro momento, o que aconteceu hoje em Nova York? Já dá para tirar alguma conclusão logo de cara? Olha, mais uma vez a gente tem visto aí o Trump como sendo o líder daquele que, como um presidente brasileiro gosta de dizer, né, nunca antes na história deste país, o Trump ele foi o primeiro presidente a ser empichado 2 vezes, o primeiro presidente a não aceitar o resultado das urnas e comandar uma multidão desenfreada para invadir o Congresso, e agora o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ser oficialmente indiciado, né? Então, isso entra um pouco numa narrativa, já que agora está um pouco cansando, né, do Trump, que é a narrativa do nunca antes, né, a narrativa do sem precedentes, a narrativa do inédito. O Trump, então, quebrando aí muitas das tradições políticas dos Estados Unidos, na medida que ele testa muitos limites do sistema norte-americano, né? E isso cria um processo de ação e reação, é claro, né? Inclusive esse próprio indiciamento do Trump, ele é inclusive perfeitamente discutível do ponto de vista legal, né, se de fato é algo que justificaria, não vamos entrar aqui numa discussão técnica legal, mas há uma crítica que até faz sentido por conta desse indiciamento do Donald Trump, mas de novo, isso se insere num contexto mais amplo, em que o Donald Trump ele vem desde a campanha testando não apenas os limites do discurso civil, né, civilizado nos Estados Unidos, mas também testando os limites em termos de ação concreta, né? Então, acho que é um pouco dentro dessa narrativa da história do sem precedentes, e um pouco até mesmo da falta de vontade e de coragem, talvez, dos republicanos de enfrentar o Trump, dado o fato que ele consegue mobilizar uma base relativamente forte, né, que faz com que nós chegamos até este ponto, né? Claro que o Trump é um mestre do marketing político, né? Porque, veja, nós estamos há mais de 2 anos, né, que ele saiu do governo, e ele está ainda no centro das atenções, está todo mundo falando do Donald Trump hoje. Se tem uma coisa que ele aprendeu nas eleições é que, pelo menos com ele, o falem mal, mas falem de mim funciona. Acho que ele está apostando nisso de novo. Nas suas redes sociais, o Trump, antes de entrar na corte de Nova York, disse que a situação era surreal. E logo em seguida, a equipe dele mandou por e-mail mensagens pedindo doações para a campanha e até oferecendo uma camiseta com uma imagem falsa dele preto, do mugshot, por $50. Mas do lado de fora,
a gente não viu aquela mobilização toda que o Trump pediu para acontecer, para as pessoas irem para as ruas, etc. Ali na rua, entre os apoiadores dele, ele ainda tem esse poder de mobilização? Ou esse foi uma coisa circunstancial, Nova York, uma cidade democrata? Ele ainda tem esse poder todo junto aos seus apoiadores? Eu acho que você resumiu bem, é uma somatória de duas coisas. Primeiro, ele não está no terreno favorável a ele, né? Certamente, Nova York não é para o Donald Trump um terreno politicamente favorável, não é o tipo de eleitor que vota nele, ele perdeu em Nova York as eleições com uma margem relativamente folgada, e, portanto, está um pouco fora do tipo de eleitor que vota no Trump, que é o eleitor mais do meio dos Estados Unidos, né? O eleitor de menor nível educacional, rural, e não uma metrópole, né? Uma cidade cosmopolita, como é o caso de Nova York. Então, portanto, ele está ali no ambiente que não é um ambiente favorável a ele. Então, o que aconteceu foi que, justamente, qualquer tipo de apoio que ele esperava ter acabou sendo contrabalançado por aqueles que são contra o Donald Trump, que são em número bastante significativo, particularmente na cidade de Nova York, como é o caso também de outras grandes cidades norte-americanas, né? O Trump, se a gente olhar o mapa de votação, ele consegue votação muito expressiva no interior dos Estados Unidos, mas nas grandes cidades de todos os estados, ele acaba perdendo. Então, não é um terreno muito favorável a ele. Então, inclusive alguns deputados que foram lá demonstrar apoio ao Donald Trump acabaram sendo contrabalançados por aqueles que eram contra o Donald Trump, né? Então, de fato, do ponto de vista de uma massa de pessoas protestando favoravelmente ao Trump, ele não conseguiu isso. Aqui, o prédio da Corte Criminal de Nova York. Essa praça aqui da frente se tornou uma representação da polarização causada por esse processo judicial nos Estados Unidos. Desse lado, apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que chamam esse processo de uma caça às bruxas. Dizem que é motivado por política. E acho que se soma a isso também o fato de que talvez esteja perdendo, né, o Trump um pouco da sua adesão mais forte que ele tinha, pelo menos até o fim das eleições de 2020, né? Já há muitos republicanos que veem no Trump um problema, né? Que inclusive veem no Trump alguém que não tem grandes chances nas eleições gerais. Eu mesmo conheço muita gente próximo ao Partido Democrata que está secretamente torcendo para o Donald Trump ser o candidato republicano, porque eles acham que isso tornaria a vida do Joe Biden mais fácil, a vida de algum outro candidato democrata, dado o altíssimo nível de rejeição que tem o Donald Trump, né? Então, portanto, ele tem se mostrado um problema para o Partido Republicano, né? Se ele se mostrou uma solução em 2016, agora tem se mostrado um problema. Ele é um presidente que não consegue se reeleger, né? Que conseguiu fazer com que um candidato relativamente pouco carismático, como o Joe Biden, conseguisse uma votação expressiva, e essa votação expressiva foi uma votação contra o Trump, mais do que uma votação a favor do Biden. É um candidato que não conseguiu fazer decolar os seus candidatos para o legislativo, né? Trouxe muitos problemas para o Partido Republicano nas eleições legislativas, fazendo com que o Joe Biden e os democratas tivessem a melhor eleição de meio de mandato em muitos anos na história. Então, acho que está claro para aqueles que acompanham de perto, de forma racional, e que não são esses mais emocionalmente ligados ao Donald Trump, que, de fato, o Trump ele pode ser o maior cabo eleitoral dos democratas, né? Então, portanto, isso alguns democratas já perceberam, alguns republicanos que são menos apaixonados, talvez, pelo Donald Trump, ou que votam no Trump por uma questão mais de pragmatismo, né? Começam a perceber e buscar alternativas. Antes da sessão de hoje, alguns rivais do Partido Republicano, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, chegaram a sinalizar que não colaborariam com as autoridades de Nova York, caso houvesse uma ordem de prisão, né? Mas esse apoio não necessariamente é um sinal de que os republicanos estão unidos em torno do ex-presidente Donald Trump, né, Pode? A gente não viu nenhum, na verdade, candidato ou alguém importante dentro do Partido Republicano que se colocasse frontalmente favorável a esta situação que está ocorrendo agora em Nova York, né? Eu acho que o que a gente vai talvez ver a seguir é que é possível
acho que são em ordem de probabilidade, né? Acho que o cenário mais possível é que o Trump consiga uma melhora nos seus números, uma melhora até discreta nos seus números nas primárias, né? Entre os republicanos, né? O que não mude nada na questão da eleição geral, acho que não vai mudar absolutamente nada em termos da eleição geral, mas em termos das primárias entre os eleitores republicanos pode ser que haja um aumento, ou uma segunda probabilidade é que não haja grandes mudanças dentro desse cenário das primárias republicanas. Eu acho que o cenário menos provável é o Trump perder apoio por conta disso, né? Então, é claro que vamos ter que ver como as coisas vão evoluir, mas não me parece que isso tenha, enfim, dentro de uma... O fator principal para a gente compreender a sociedade americana hoje, não só americana, brasileira e outras sociedades extremamente polarizadas, é aquilo que a gente chama de tribalismo político, né? Então, a gente não pode mais fazer análise hoje, 2023, como a gente fazia em 1983, né? Porque o grau de tribalismo, ou seja, no sentido de que a pessoa ela não está olhando para um candidato do ponto de vista objetivo, né? Ela tem um apego emocional ao candidato ou ao partido, né? Que é visto como alguém que representa a sua própria identidade. É mais do que apenas alguém que compartilha determinadas opiniões, né? Uma questão de identidade que vai muito além da questão meramente política. Esse é o problema do tribalismo político. Então as pessoas elas tendem a não olhar, quer dizer, se é o meu candidato, se é parte da minha tribo, qualquer coisa que aconteça certamente é porque há uma grande perseguição contra ele. A gente vê isso acontecendo aqui no Brasil também, né? Se não é da minha tribo, certamente merece a cadeia e eu não quero nem saber quais são os argumentos dele. Então isso impede, isso dificulta tanto a análise, né, que a gente tem visto muita gente analisando sob o olhar, né, nessas lentes do tribalismo, né, sem saber que está dentro dessa armadilha, mas principalmente na população como um todo, né? Então a política virou uma espécie de uma religião civil, de modo que é muito difícil você convencer as pessoas apenas por conta de argumentos racionais. Esse é um cenário complexo, especialmente porque o Trump, provavelmente ele vai intensificar esse discurso de que está sendo perseguido, e ele tem muitos processos a responder na justiça, como a descoberta dos documentos secretos da Casa Branca, os processos relacionados à sua empresa. Essas cenas do Trump no tribunal podem se repetir em breve e durante a pré-campanha à Casa Branca, né? E o Trump, como ninguém, sabe muito bem manipular isso, ele prospera muito bem nesse ambiente de polarização política, de tribalismo, porque ele tem a questão da comunicação, é alguém que trabalhou na televisão, é alguém que compreendeu um pouco a direção que a política americana estava tomando e catalisou um pouco esse processo, né? Então é um ambiente que para o Trump funciona muito bem, né? De extrema polarização. Agora, é algo que pode também acabar se tornando, como se tornou nas eleições de 2020, uma armadilha para ele, né? É uma mesma armadilha com que o Bolsonaro caiu. Você estica a corda da polarização num nível tão grande, né, que você de fato consegue pessoas que vão te apoiar e fazer qualquer coisa por você, mas ao mesmo tempo você gera uma reação muito forte do outro lado de pessoas que eventualmente não votariam no Joe Biden ou não votariam no Lula e acabaram votando no Joe Biden e no Lula para impedir a reeleição do Bolsonaro e do Trump. Mesmo se ele for condenado, Trump pode concorrer à presidência? Não há nada na legislação americana que impeça isto de acontecer. Veja, o que acontece é que o Trump dificilmente ele vai, por conta desse crime, né, considerando que não é um crime violento, né, enfim, tem uma certa jurisprudência em relação a isso, dificilmente, ainda que ele seja condenado, ele vai ser preso, né? Só que ele cumpra algum tipo de pena, mas que não envolva a prisão. E não há uma lei da ficha limpa como existe no Brasil, por exemplo, então isso não impediria, nesse momento, o Trump de continuar normalmente a sua campanha. Olhando as pesquisas, o Trump segue favorito. Mesmo depois disso, você acha que ele vai conseguir manter esse fôlego, ou ainda é muito cedo para a gente estabelecer? Lembrando que agora, abril, no final do ano, já começa para valer a pré-campanha dos republicanos para a presidência. E nós estamos vendo aí uma coisa muito, de novo, similar. O Trump foi o primeiro a declarar a candidatura dele, né? Quando ele declara a candidatura dele, não há grande emoção, pouca gente presta muita atenção. Ele declarou a candidatura num momento ruim, né, para ele, que foi logo depois das eleições de meio de mandato, quando o Partido Republicano não foi muito bem, particularmente os candidatos que o Trump apoiou não foram muito bem. Então havia um pouco aquela sensação de que o Trump estava ficando para trás. Era um momento que o DeSantis começou a crescer muito, né?
e começou a aparecer outros candidatos, e agora, novamente, o Trump consegue desviar toda a atenção para ele, né? Só se fala no Trump, só se discute o Trump, e o efeito disso, se a gente for tomar como base o que aconteceu em 2016, é que isso acaba sugando o oxigênio político dos outros candidatos, e a atenção acaba sendo toda no Donald Trump. Ele acaba comandando, né, novamente esse processo político. Em 2016 ele conseguiu fazer isso através de declarações consideradas polêmicas, né? À época ainda havia algum certo pudor no ponto de vista do que um político podia dizer. As propostas polêmicas e o desprezo pelo politicamente correto rendem manchetes nos jornais, barulho nas redes sociais. Ninguém na campanha ganhou mais divulgação do que o bilionário, que ironiza: "Tô ficando popular". De 2016 para cá isso se quebrou, né? Então hoje você tem políticos dizendo, você tem uma candidata, uma deputada do Partido Republicano que foi outro dia na televisão chamar o Joe Biden de pedófilo, né? Em rede nacional. Então quebrou-se aí algumas regras aí de um mínimo de decência por parte da política americana, e o Trump em 16 ele capturou isso muito bem, e isso chamou a atenção um pouco para ele. Agora isso está um pouco gasto, né? Então ele certamente vai aproveitar esse momento de atenção nacional que ele está vivendo para poder capitalizar isso e conseguir lidar com um ativo que é muito importante, né, na política, que é a atenção, né? Uma coisa muito difícil de conseguir, e o Trump consegue mobilizar isso muito bem. Bom, além do processo envolvendo a atriz Stormy Daniels, o Trump tem outros problemas com a justiça, como no caso dos documentos sigilosos que ele levou da Casa Branca para a casa dele. Mas depois do que a gente viu na campanha de 2016 e durante todo o seu mandato, dá para dizer que o Trump tem uma espécie de camada de proteção contra escândalos diante dos seus eleitores, e aquele candidato Teflon nada cola nele? Ele tem cerca de 40% da base do Partido Republicano que, de fato, ele pode fazer qualquer coisa que essas pessoas votarão nele de qualquer jeito. De novo, quando você tem alguém que fala ele pode fazer qualquer coisa que eu votarei de qualquer jeito, a gente sai do campo da política e entra para o campo da psicanálise, né? Então fica uma questão assim de, enfim, né? Quer dizer, não há mal que possa ser feito. É uma religião, né? Quer dizer, a religião é aquilo que você que é um ato de fé, né? Não é algo que possa ser criticado, porque simplesmente você acredita naquilo, você tem fé naquilo, então não há argumentos racionais que façam com que você desista de acreditar em determinadas religiões. Então, mas isso são 40%, né? A grande questão é que esses 40% no sistema de primárias americanos é suficiente para levar o Trump até o fim, porque se ele vai conseguindo em cada estado 40% e os outros candidatos fragmentam a votação, né? Você tem 60%, mas são 60% dividido em 3, 4, 6 candidatos, né? Com esses 40%, o Trump vai avançando e é possível que consiga, com essa estratégia, novamente a nomeação pelo Partido Republicano. Mas encontraria certamente muitas dificuldades nas eleições gerais. Vamos mudar a chave agora. Vamos para o Partido Democrata, que tem se mantido relativamente calmo em relação ao processo sobre Trump. Essa deve ser a estratégia agora com que Trump é réu e que deve fazer algumas visitas ao tribunal em Nova York? Claramente, né, uma estratégia aí, né, da cúpula do Partido Democrata, particularmente do presidente Joe Biden, da vice-presidente Kamala Harris, e não explicitamente eles estão dizendo que não vão comentar o que está acontecendo com o Trump. Faz sentido do ponto de vista político fazer isso, eles não têm nada a ganhar, né, falando sobre o Trump, enfim, dizendo qualquer coisa. Eu acho que não acho que uma outra, que há alguma outra saída para os democratas nesse sentido, né? De novo, num cenário que está muito consolidado já a percepção do Trump, não tem absolutamente nada a ganhar nesse sentido. E eu acho que a grande questão dos democratas é que nós temos uma falta aí de lideranças importantes no partido, né? Então o Biden ele pode de fato ser candidato novamente à reeleição, apesar de que quando ele foi eleito havia expectativa que ele pudesse ser um candidato de transição, né, pela idade, e a idade dele é um problema, as pesquisas captam isso, que de fato as pessoas estão preocupadas com o Biden e que não existe um grande entusiasmo pela candidatura do Biden dentro do Partido Republicano.
né? Porém, não há outros candidatos que gerem entusiasmo também. A Kamala Harris não se mostrou uma candidata viável, né? Não tem, quer dizer, uma série de pesquisas que mostram as dificuldades que ela teria numa eleição geral. Ela ser selecionada como vice-presidente não gerou um capital político muito relevante para ela. Muita gente que vê ela como uma vice-presidente que não tem contribuído muito para o governo. Então ela acabou não se consolidando nesse sentido, e por outro lado não há nenhum outro nome que apareça, né? Até hoje o grande nome do lado democrata, que nem é um democrata no sentido estrito da palavra, né, registrado, novamente um candidato mais velho que o Joe Biden, que é o Bernie Sanders, né? Uhum. De novo, né, nas eleições de 16, nas eleições de 20, e agora provavelmente, se o Biden não for candidato, se colocaria novamente nas eleições de 24, né? O Sanders já disse que ele só é candidato se o Biden não for candidato. E se o Biden não for candidato, novamente o Sanders ganha aí uma centralidade importante, o que mostra aí uma dificuldade talvez do Partido Democrata de produzir novas lideranças, né? Essa parece que é o principal obstáculo aí do partido, e é o que talvez garanta que o Biden seja novamente o candidato do Partido Democrata. Olhando pela perspectiva brasileira, um ano e meio até a eleição dos Estados Unidos, um ano e meio até uma eleição pode parecer um tempo enorme aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é um tempo curto, ainda mais diante desse quadro que você falou. Essa antecipação da campanha, seja pelo lado político, seja pelo lado judicial, por parte do Trump, deve acelerar esse processo de procurar um candidato viável para a eleição do ano que vem? Aqui o processo aqui nos Estados Unidos é um pouco, como você disse, né, um pouco mais apertado, porque já no começo do ano que vem começam as processos de primárias, né? Então você já tem o processo de primárias dos partidos, então quando começa o processo de primárias, a atenção já está virada aí para as eleições que ocorrem no final do ano que vem. Então, portanto, isso acaba adiantando bastante aí a discussão sobre quem vai ser eleito. Nesse sentido, um processo que acaba sendo muito adiantado, né, como disse, a atenção é um ativo importante, né? Então, se o Trump conseguir se manter na mídia neste tempo todo, né, vamos ver como é que vão ser os números aí da campanha, acho que vão ser importantes, os números que vão sair após esse iniciamento, para a gente ter uma direção, né, algum tipo de entendimento do que o eleitor republicano está pensando nisso tudo. Isso certamente é uma vantagem pro Donald Trump, né? Não sei, acho que os demais candidatos, particularmente o Ron DeSantis, né? Mas você tem a Nikki Haley, que já declarou candidatura, mas que também com dificuldade de decolar. Você vê que a gente pouco fala, né, da Nikki Haley. Acredito que muita gente que nos ouve aí, talvez sequer tenha ouvido falar na Nikki Haley. Ela é uma candidata que em outros tempos poderia ser uma candidata forte. Agora não se fala nela de novo, porque o Donald Trump, querendo ser candidato novamente, ele absorve todo o oxigênio político que existe na sala, né, do Partido Republicano, e acaba deixando muito pouco espaço para outros candidatos. Vamos ver se isso vai permanecer, né, ao longo desse ano e até começar no ano que vem. No começo do ano que vem começa o ciclo de primárias, ver se isso prevalece. Se prevalecer, a chance do Trump de ser novamente candidato do Partido Republicano aumenta bastante. Carlos Gustavo Poggio, muito obrigado pela participação e volte sempre aqui ao Ponto. Valeu, Poggio, um abraço, até a próxima. Obrigado, Felipe, Carol, prazer conversar com vocês, um abraço a todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.